Bem-vindo ao Café com a Ieda. Por que esse vídeo chama Café com a Ieda? Por que o meu canal chama Café com a Ieda? Tem um monte de coisa, consórcio isso, consórcio aquilo outro. Por que o meu é café? Porque o café é uma coisa que faz com que você faça bons negócios e tome boa atitude. Hoje eu quero falar sobre uma coisa muito trabalhosa e que chega a dar desânimo em qualquer pessoa. É a construção e a reforma. Construir é difícil, reformar é difícil, mobiliar é difícil. Por quê? Porque o Brasil eu tenho a mão de obra mais barata, mas eu também tenho a mão de obra mais desqualificada. Então, quando você contrata uma empresa para construir para você, você tem que entender a idoneidade dessa empresa. Quando você contrata uma marcenaria, você tem que entender a idoneidade dessa marcenaria. Muitos de vocês já me viram aqui com a bandeira Bestec, porque eu trabalho com marcenaria também, obra e construção. Por que eu faço isso? Porque o sonho da casa própria do meu cliente para a construção normalmente se tornava um pesadelo. Então, como eu não vou dar conta de construir para todos os meus clientes, eu pelo menos tenho uma pessoa que consegue orientar elas, porque o dono da Bestec é engenheiro. Legal! E eu também tenho outro engenheiro que eu vou passar a indicar para vocês. É o Rogério Magela. Se vocês quiserem o telefone dele, vocês podem falar comigo, escrever aqui. Mas eu não estou aqui falando de engenharia, eu estou aqui falando de consórcio. Vamos voltar para o prumo, dona Ieda Jardim. O consórcio hoje, ele compra o seu terreno, ele constrói o seu terreno, ele mobília a sua casa depois de pronta. Ieda, e você só compra, constrói, reforma e mobília uma casa simples? Não. Eu compro, construo, reformo, mobilio e documento por reembolso igreja, clínica, hospitais. Também faço isso com um imóvel misto, faço isso com um imóvel 100% comercial. Você quer construir um prédio? Eu tenho um terreno e gostaria muito de fazer kitnets para alugar. Eu atendo os kitneteiros. Eu tenho um terreno e eu gostaria de fazer pequenos apartamentos para revender. Olha que legal! Você pode comprar terreno por consórcio, você pode construir por consórcio e depois que estiver pronto o prédio, você pode fazer uma coisa magnífica por consórcio que chama autofinanciamento. Você não tem uma dívida porque você comprou o terreno e construiu, você pode transferir aquela dívida para as unidades prontas e vender ela autofinanciada pela Embracon. Você pode trocar o devedor. Então a pessoa que compra o imóvel te pagou a diferença e assumiu o parcelamento do consórcio que você tinha, desde que ela tenha sido aprovada. Ieda, você fala muita coisa, mas eu falo bastante coisa, não muita coisa. Ué, e qual é a diferença? Bastante coisa são coisas coerentes e necessárias para que você entenda. Muita coisa é quando eu falo que você saiu do ambiente, não apagou a luz e fica 3 horas falando. Então existe mulher que fala muito e existe mulher que fala bastante. Eu faço parte do grupo das que falam bastante, porque tudo que eu falo é útil para você. Legal? Então você construiu um prédio e ele tinha 50 apartamentos. Você pode transferir a dívida para 25, para 30, para 40, para 10, depende qual é o seu saldo devedor. E você pode vender aquele apartamento e ficar com a outra parte do prédio deslindado para render aluguel ou para que você venda ele da forma que você quiser, à vista, financiado. Ieda, e onde é que você realiza isso? Legal, eu sou consórcio nacional Embracon. Eu realizo isso do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, até na Chapada Diamantina. Onde você quiser comprar o seu imóvel, eu vendo crédito. E por que você faz isso, Ieda? Porque o que eu vendo é dinheiro. E o dinheiro está no banco. Você chegou lá, comprou o seu imóvel, você recebe o pagamento. O vendedor do seu imóvel recebe o pagamento. Então eu atendo você do Iapoca ao Chuí. E como é que você vai me atender no Rio Grande do Sul? Simples, por telefone, pelo WhatsApp, por chamada de vídeo. Eu estou há 20 anos na Embracon, atendendo a necessidade dos meus clientes. E tem uma coisa muito legal. Eu não tenho nenhuma reclamação de cliente que comprou de mim, pagou até ser contemplado e pegou o imóvel, porque eu não falto com a verdade para vender. Como que isso funciona? Tudo que é explicado é bem entendido. Ieda, você vende para todo mundo que você fala? Não, porque nem todo mundo está apto a comprar, nem todo mundo está apto a esperar contemplar, nem todo mundo tem lance, nem todo mundo entende o sistema. Agora, se você for para 100% da população do Brasil, você vai ver que tem uma grande fatia dessas 100% que não tem imóvel próprio. E não tenho imóvel próprio por quê? Ontem eu pedi uma pizza, paguei R$140 na pizza. E não era pizza de estrogonofe, não, era 4 queijos, uma pizza grande de 4 queijos, R$140.
Se você pedir 4 pizzas no mês, que seria uma por semana, você consegue pagar a prestação em 50% de um crédito de 120 mil com tranquilidade. Eu tenho parcela para 120 mil, com 50% do crédito sendo pago em 180, 200 meses, com a parcela de R$500. 4 pizzas. Agora você vai falar que você não pode? Vamos ser legal com a gente? Vamos falar que a gente não quer, porque quem quer faz acontecer. Outra coisa, eu ganho pouco, eu pago aluguel, eu tenho mais 5 pessoas morando comigo na casa que eu pago aluguel. Chama todo mundo, faz um acordo e fala, vamos começar a pagar a prestação da nossa futura casa. Por que eu tô falando isso? O consórcio atende o cara que quer construir, eu não gosto muito de usar gíria, mas o cara que vai fazer 50 kitnets ou 50 apartamentos, ele é o cara. E eu quero ser a sua consultora. Então o consórcio atende o cara que faz o prédio, mas ele também atende o cara que tem coragem de começar o primeiro 120 mil dele. Ele também atende a pessoa que quer comprar 220 mil, 360 mil. E Eda, mas o consórcio só sai por lance e por sorteio? Se você quer participar do sorteio, parabéns, você compra e vai pagando até ser sorteado. Mas a Embracon tem a facilidade de te dar até 25% do crédito que você não paga pelo lance embutido, você só paga pela taxa de administração e fundo de reserva total. Então o consórcio atende o seu João, a dona Maria, a dona Ieda. Por quê? Porque eu tenho imóveis comprados por consórcio para mim. O sistema de consórcio é tão bom que eu não só vendo, como eu uso para mim. Então, só não atende o consórcio quem não comprou. Só não atende o consórcio quem não desejou. Porque poder do consórcio todo mundo pode. Por isso que eu expliquei para você que 4 pizzas pagam um crédito de consórcio. Agora eu quero falar de uma coisa muito legal. O foco é em imóvel, o meu foco é imobiliário. Mas você sabia que tem gente tendo lucro alugando carro para Uber? Ele não quer dirigir Uber, mas ele teve dinheiro, comprou um carro, pagou o carro e ele alugou o carro para outra pessoa fazer Uber. Então você pode comprar 1, 2, 3, 4, 10 carros comigo só para fazer Uber. Você pode comprar 10 motos para fazer entrega. Eu não tenho preconceito de crédito. Também não tenho preconceito contra pessoas, nem classe social e nem poder aquisitivo. Eu tenho clientes que são copa de padaria. Gente, é uma maravilha. Aí eu chego lá e falo, e aí, amigo, eu vim tomar um pingado com você. Aí ele tira um pingado caprichado para mim. E ele ganha menos de R$4.000 por mês. E ele também paga aluguel. E ele também tem necessidade como você. E como é que ele saiu do aluguel? Ele acreditou no sistema de consórcio. Sabe? É muito legal quando você vê um jovem que chega e fala assim, olha, eu quero trabalhar de entregar comida, mas eu preciso comprar uma carta de consórcio para mim pôr na minha moto e sair entregando comida. Você não entrega comida no consórcio dentro do contrato. Você entrega comida no consórcio na sua moto. E o consórcio é um processo. Esse processo é descobrir o crédito que quer, planejar quanto pode pagar, comprar, contemplar e aí comprar o bem. E se você fizer qualquer coisa diferente disso, vai ser engodo, tradução, será mentira. Se você perder a mão e o seu consórcio contemplar, você recebe o dinheiro que você tem no consórcio, deduzido de taxa de administração equivalente, fundo de reserva equivalente e multa. No fim do grupo, quando você for contemplado por sorteio, você pode participar do sorteio descancelado. Tudo isso é bom você entender que nada no mundo é 100% maravilhoso. Nem o café que você toma é 100% maravilhoso. Se você tomar muito, você fica pilhado. E se você puser muito açúcar, você engorda. E se tiver leite, pode atacar a sua rinite. Agora, se você não fizer o café, você vai deixar de sentir o prazer de tomar um café quentinho, perfumado e gostoso. A vida é feita para quem está vivo, quem quer entender os riscos que está correndo e que vai direcionar as arestas para ter mais satisfação do que tristeza, mais prazer do que choro, mais alegria do que tristeza. O consórcio tem taxa de administração de 13% a 28% no imóvel, dependendo do número de parcelas. Ele tem 2% de fundo de reserva. Então vamos para o pior motivo, você comprou 1 milhão com 28% de taxa de administração. Você pagou 1.300.000. Faz uma simulação aí, amigo. Quanto que é o financiamento de 1 milhão? Você vai pagar quase 4 e ainda tem que ter 300 para dar de entrada. Aí eu vendo para você 1.250.000, põe 250 da carta, 250 do seu bolso, você tem um lance de 50%, certo? Eu posso vender um pouquinho mais, eu pego 25%. Essa conta não tá redonda, tá, gente? Esse 25% ficou quadrado. Porque quando eu compro 1 milhão, eu entrego para você 750, 250 da carta, 250 do bolso. Se eu vendo 1.200.000, você vai ficar com 900 limpo, 300 da carta e 300 do bolso. Parabéns, agora a conta tá redonda. Porque eu entendo um pouquinho de matemática, mas às vezes eu também escorrego no espinafre na matemática. Mas papel, caneta e calculadora faz você chegar no consciente legal, redondo, certinho. Ieda, mas você quer me vender o quê? Esse vídeo é um vídeo extremamente educacional.
Ninguém compra de quem não confia ou não deveria comprar de quem não confia. Ninguém compra o que não entende ou não deveria comprar o que não entende. E ninguém compra de quem não conhece. Então você tem que conhecer, confiar, mas para que você conheça, você tem que entender. Para que você confie, você tem que entender. Então você precisa entender, confiar e esse entendimento e essa confiança é gerado em cima de compreensão. Então esse vídeo tem a função de desmistificar algumas coisas. Qual é o custo do consórcio? A categoria. O que é a categoria? É o crédito, a soma do fundo de reserva, a taxa de administração e o seguro. Na Embracon o seguro é opcional, você pode pôr ele ou não, mas se não puser, quando precisar não vai ter. Mas é um direito seu escolher pôr ou não. Então a Embracon respeita o seu direito. Outra coisa muito legal, o consórcio só vira dinheiro depois da contemplação e não deve existir promessa de contemplação. Você só compra o que você compreende, de quem você confia, de quem você conhece. Então eu vou falar de mim, Ieda Jardim. Estou 20 anos no mercado de consórcio. Vou falar da minha empresa ou da empresa que eu sou dela. Consórcio Nacional Embracon. 37 anos de mercado, com o mesmo CNPJ e milhões de consórcios vendidos e sonhos realizados. Isso que é o mais importante. Às vezes você compra de uma empresa pequena que não sabe treinar o vendedor ou o representante comercial e você fica com arestas. O consórcio é um sistema maravilhoso, mas vou falar para vocês uma coisa. Eu gosto de açúcar, embora eu saiba que faz mal. Mas tem doce que é gostoso do começo ao fim e tem doce que é gostoso, mas leva a sua prótese embora ou o tampão no seu implante. Então, quando você escolhe uma administradora, é a mesma coisa do que quando você escolhe um casamento, porque você vai andar com a sua administradora no mínimo por 5, 6 anos, no mínimo por 240 meses, que vão dar aí 18 anos. Então você tem que escolher alguém que tem solidez, que tem história e que tem como entregar o que te vendeu. Porque vender é belezinha. Entregar o que vendeu depois da contemplação também é belezinha. Mas a empresa, hoje nós estamos com todas as administradoras que foram filtradas pelo Banco Central. A maioria das administradoras é segura e é honesta. O que você tem que ter confiança e entendimento é no seu representante. Lê o contrato que você está comprando. Não entendeu o contrato? Pergunta para mim. Quer vir ser meu cliente? Eu explico o contrato para você. O consórcio compra, constrói, reforma, documenta, quiça financiamento, põe você com a frota de moto, põe você com a frota de carro, põe você com a frota de utilitário. Ele pode fazer, inclusive, máquinas agrícolas por substituição de garantia. É isso aí. Vem tomar um café com a Ieda Jardim. Por favor, vem, se inscreve, curte, compartilha e comenta.